Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo Alexandre. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu Sejam bem-vindos a todos que estão entrando. Livraria Renascer, Vera Lúcia, Roberto Efrem, os amigos do Ágora Espírita. Essa música ao fundo que eu coloquei para a gente começar a nossa live de hoje tem muito a ver com a temática que nós vamos trabalhar. As nossas saudosas Beth Carvalho e Mercedes Souza deixaram para a gente uma importante mensagem sobre questões sociais. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai abordar hoje, que é espiritismo e conflitos sociais, né? Na live dos Girassóis, que ocorre toda segunda, quarta e sexta, e hoje em parceria mais do que especial com os nossos amigos do Ágora Espírita de Recife. E aí eu separei um trechinho. Tá me vendo bem? Estou sim. Outras pessoas que estão entrando, Alane, Lídia, sejam bem-vindas. Um trechinho que eu separei dessa música, que eu considero que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando. Hoje é Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora. Parabéns a todos nós que fazemos verdadeiramente, né, a economia girar, independente da nossa área de atuação. Tem uma frase dessa música que eu estava tocando há pouco, que eu queria destacar, num dia como hoje, em que manifestantes pró-governo federal, pró-presidência, que não são eleitores, são seguidores, né, seguidores não racionais, tentaram agredir enfermeiras que faziam um protesto pacífico em frente ao Planalto, né, a sede do governo. E essa frase dessa música que eu vou ler agora, para mim, tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, esse infeliz momento, né? Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um traidor tem mais poder que o povo, que esse povo não esqueça facilmente. Então a gente precisa ficar atento a esses movimentos, né? Assim, o que faz uma pessoa tentar agredir, um homem tentar agredir mulheres, que foi mais específico, né? Que faziam um protesto pacífico em relação à pandemia que a gente vive. Seja lá qual for a percepção que cada um tem da pandemia, se acha que é uma ilusão, que é uma mentira, aí é do fórum íntimo de cada um. Mas no momento que você tenta atingir outras pessoas de forma violenta, nós estamos muito perdidos a partir do momento que a gente aceita esse tipo de situação. E é inaceitável, né? Sobretudo pelo momento de reação que a gente precisa vivenciar. Hoje, dia do trabalho, dia do trabalhador, da trabalhadora, e a gente precisa pautar também essas questões. Outras pessoas que estão entrando, nosso amigo Tarcísio, seja bem-vindo. Bom, para os que entraram depois da fala inicial, a gente vai trabalhar hoje na live do Coletivo Girassóis a temática do espiritismo e conflitos sociais, né? E aí, claro, começando com parabéns ao Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, esse dia que faz referência, né, a todos aqueles que trabalham, que atuam no âmbito profissional, enfim. E a gente vai começar com uma reflexão sobre a lei do trabalho, que é uma das leis morais trazidas pelo Livro dos Espíritos, né? Enquanto o nosso amigo Alexandre retorna, vou esperar aqui que a conexão dele caiu. Enquanto isso, nós vamos começar com algumas reflexões sobre a lei do trabalho para fazermos uma introdução da nossa temática de hoje. Eu queria ler para vocês aqui 3 itens sobre a lei do trabalho que diz muito do aspecto progressista que o Espiritismo nos traz. Bom, item 684 do Livro dos Espíritos. Que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? E aí os Espíritos nos respondem. É uma das piores ações.
todo aquele que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Item 685. Pronto, o nosso amigo Alexandre retornou. Eu vou adicioná-lo aqui. Item 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? E aí os espíritos nos dizem: sim, ele não está obrigado senão segundo as suas forças. Item 685-A. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, nesses 3 itens aqui do Livro dos Espíritos, da lei do trabalho, né, a gente tem um aspecto importante e progressista da visão espírita sobre o trabalho, da necessidade do trabalho para o aprendizado do espírito, mas em condições que sejam efetivamente humanas, humanistas, que sejam condições que ofereçam oportunidades reais de aprendizado para o espírito encarnado. Fala também sobre a questão da velhice, né, que o limite do trabalho é o limite das forças e que cabe à sociedade cuidar dos seus velhos após a sua jornada de trabalho terrestre, né? E aí os espíritos dizem que essa é a lei de caridade. Então, Alexandre, eu queria começar que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esses 3 itens da lei do trabalho, né, do Livro dos Espíritos. O que a gente poderia pontuar? Tu falou da velhice, não foi? Uhum. E foram 3 pontos, eu só consegui ouvir um. Mas, de toda forma, quando Kardec fala da lei do trabalho, ele coloca para a gente a situação da sociedade, né, quando há uma perspectiva de ser justo, não é, uma busca justa da troca do esforço do trabalho pelo capital. Só que no regime capitalista, e principalmente neoliberal, isso não é uma realidade. A troca não é justa, as condições de trabalho em vários espaços são insalubres, e a gente convive com isso até os dias de hoje, infelizmente. Ainda se morre muita gente trabalhando, né, no exercício do trabalho. Acho que o dia de hoje ele deve ficar para essa reflexão no sentido de que saber seus direitos é uma forma de interagir com a sociedade, né, e poder exigi-los. Muitos direitos a gente os tem e nem não sabe que os tem. Quando Kardec fala na questão da velhice, por exemplo, ele se preocupa, ele fala de previdência, né, previdência social. Exato. Porque ele é preocupado com o conselho dessas pessoas quando elas não forem mais um capital de trabalho. Porque o que funciona hoje, e com as mudanças que nós tivemos na Previdência, cada dia é mais difícil você se aposentar. Então, a gente tem um futuro, caso a gente não consiga mudar isso daqui para lá, não nos faltará a luta, né, empenho, mas nós teremos um futuro de dias difíceis para uma geração inteira de pessoas que precisam se aposentar ou deveriam se aposentar e não vão ter acesso à aposentadoria. Então, para as pessoas que dizem que Kardec não aborda as questões sociais, sinceramente, eu não consigo entender como lê e o que entende da leitura que faz com relação ao próprio Kardec. Porque se isso não for política social, previdenciária, o que é então? Ele tinha uma preocupação e ele sabia se criar uma política previdenciária para a gente poder cuidar das pessoas. E outra coisa, isso não é um favor. Essas pessoas contribuem 30, 35 anos da sua carreira, né, enquanto tem condição de colaborar e contribuir. Então a gente fala às vezes como se desse, e por isso que eu falo da necessidade de conhecer seus direitos. Porque às vezes a gente vai exigir direitos achando que está fazendo favor, né, que o Estado está fazendo favor para a gente. Com R$600 não é um favor que o Estado está fazendo para o povo, né, mal distribuído, né, sem uma política correta de entrega, não sei, podia melhorar para evitar essas filas, e fica culpando sempre os outros, não assume sua responsabilidade, mas isso está na Constituição, é um direito que o cidadão tem. Então a gente precisa entender o que é direito, para a gente não achar que os políticos estão fazendo favor com um dinheiro que não é deles, é um dinheiro nosso.
o que é direito e o que é o contexto social, né? Esses dias eu peguei um Uber e o motorista vinha reclamando. O motorista de aplicativo, portanto, um trabalhador da base da sociedade, Autônomo. autônomo, que precisa transportar pessoas e precisa ter acesso a um carro para fazer um trabalho, que às vezes o carro não é dele, é alugado, enfim, tem várias questões, né? Mas esse motorista, ele estava chateado, indignado com o auxílio emergencial do governo. E aí eu fiquei curioso e perguntei para ele, meu caro, me diga uma coisa, qual é o seu incômodo em relação ao auxílio emergencial do governo? Você acha que não é necessário nesse momento da pandemia? É isso? E aí ele disse, não é que eu não acho necessário, é porque eu fico me perguntando o que é que as pessoas vão fazer com esses R$ 600. Aí eu, como assim? E aí ele falou, se a pessoa utilizar esse dinheiro para comprar bebida, para comprar droga, para comprar isso e aquilo outro, eu disse, olha, você vai me desculpar, mas não nos cabe dar conta da vida do outro, a gente não pode ter essa visão moralizante do que o outro vai fazer com esse dinheiro. O fato é que o Estado tem que cumprir com o papel dele nesse momento, que é garantir ajuda à população em plena pandemia. E aí eu olhei para ele e perguntei, você se incomoda com o que os políticos ou os juízes fazem com os vários auxílios que eles recebem para complementar a sua renda? Você costuma se incomodar com isso? E aí ele falou, não. Eu disse, pois é. Você não acha que você está invertendo aí a reflexão? Porque um político ou um juiz, ele tem o seu salário base e tem uma série de auxílios. E a população vive, em sua imensa maioria, com um salário mínimo. Né? A imensa maioria do povo brasileiro vive com um salário mínimo. Quem tem acima disso já é algo à parte. Já está fora dessa maioria. Né? E aí eu fui conduzindo a reflexão com ele de modo a que ele entendesse que, assim, obviamente ele era apoiador do presidente, isso diz muito, né, na forma de pensar dele, mas assim, foi colocado para que essas pessoas apoiadoras do atual presidente da República elas se coloquem contra o povo. Então eu preciso estar contra o povo para poder apoiar o meu presidente. Que o meu presidente está fazendo uma concessão de um auxílio emergencial para ajudar a população, mas não deveria ser assim, porque a população não vai saber utilizar esse dinheiro. Gente, um trabalhador, uma pessoa que está na base do trabalho, ter esse tipo de visão moralizante sobre outras pessoas iguais a ele. Então, aquela lógica bem fascista, né, de colocar grupos sociais um contra os outros, atingiu um nível tal que mesmo você fazendo parte de um determinado grupo, você ainda se coloca contra. Porque você acha que a pessoa vai comprar bebida com auxílio emergencial. E como se não fosse papel do governo garantir ajuda para o seu povo. Não é um favor, como você falou, é um auxílio. Né? Nosso amigo Eric aqui, seja bem-vindo, diretamente da casa de João, do Eusébio, do Caminho da Luz, também do Eusébio. A Lídia aqui comentando, a justiça está relacionada com o bem comum a todos, um equilíbrio da sociedade. Exatamente. O conceito de justiça espírita é muito mais amplo. Na visão, às vezes, limitada que a gente tem do processo político, ideológico, né, a justiça teria que ser feita para determinados grupos, mas ela precisa atingir a todos os grupos sociais. Né? Pode falar, Alexandre. Kardec fala na pergunta 685A, num trecho, ele diz assim, quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Aí eu fico pensando, Kardec pensava, né, como seria uma sociedade... Você está me escutando? Sim. Como seria uma sociedade com pessoas deseducadas convivendo no mesmo espaço social? Havia uma preocupação com isso.
De certa forma, e não é de grosso modo, é a realidade do que está acontecendo. Há pessoas que acreditam que cuidar do outro é errado, quando esse outro não tem condição de poder manter-se. Aí eu digo, será que todo mundo da nossa família tem a condição de manter-se, ou ninguém próximo de nós nunca passou por uma situação de não poder dar conta da sua própria demanda financeira e ter que recorrer às políticas públicas sociais do governo, né, do Estado? Então, o primeiro que se estabelece é, você usa, mas não entende que está usando. Ou, aí vai muito de caráter, de entendimento, de personalidade, de um monte de fatores. Mas você, às vezes, está utilizando daquilo. Então, Kardec sabia disso e tinha uma preocupação. E aí eu gosto muito de falar disso, porque eu me sinto muito à vontade para falar no antídoto que o Espiritismo é desse conceito, sabe? A gente não vai tomar a dose toda hoje que nos fará transmutar, porque a natureza não dá saltos, mas essas pequenas doses que a gente vai tomando de percepção do mundo coletivo social e do mundo coletivo social espírita, vai fazendo com que, por isso que demora, porque é individual, por mais que a gente viva esse processo de forma coletiva, essa transformação ela é individual, ela é peculiar, né? Ela é pessoal e intransferível. Você não vai transferir isso, mas isso vai se dar lentamente, mais de um a um. E é por isso que é tão importante fazer a nossa parte. E é por isso que fica tão claro, quando a gente lê o Espiritismo, o quão você é importante para a transformação social do planeta. O quanto você é agente atuante nas obras, né? Você é um ser colaborativo nas obras, vamos dizer assim, nas obras da lei divina. Você interage com essas leis naturais o tempo inteiro. Então, essas leis naturais, em vários momentos, elas interagem com você. Então, essa percepção, que não é simples de ser compreendida, porque é muito mais fácil a gente ler um livro e colocar em alguém a responsabilidade sobre tudo que acontece, é muito mais fácil fazer assim, mas isso não existe dentro da doutrina espírita. Não há esse processo onde a gente vai e tudo aquilo que a gente fez será perdoado e se estabelecerá. Como também é bom dizer que o Covid-19 não é um túnel, não é? Não é um túnel, que a gente vai entrar no Covid-19 e vai sair do outro lado todo mundo depurado. Isso não é um fato. E é muito bom que nós saibamos que não é. Não é quando acabar a Covid, nós seremos aqueles que se permitirem, terão aprendido um pouco mais e usarão essa oportunidade como uma forma de aprendizado. E aqueles que não, serão os mesmos seres embrutecidos, endurecidos, que eram antes da Covid. Alguns, talvez até, mais revoltados, porque perderam alguém próximo e tal. Então, é muito bom a gente estabelecer isso, porque tem gente, eu sei que talvez um momento haja uma necessidade de encontrarmos alento, mas a gente não deve encontrar alento, sabe, nas coisas que não são coerentes. A utopia, ela é importante para a gente viver, né? Para a gente cortar o sonho, cortar a utopia, a gente enlouquece. Mas ela precisa ser em cima de coisas que possam ser palpáveis, e não em cima de sonhos absurdos ou coisas inalcançáveis ou impossíveis de serem feitas. Nós não nos tornaremos um plano regenerativo por conta do Covid. Né? Isso é um fato, e contra fatos não há argumento. Você falou da revolta, da possível revolta, de que essas pessoas podem ampliar essa revolta após a Covid, né? Ou por perder alguém, enfim. Mas no caso curioso aqui do nosso país, a revolta tem sido pelas ações governamentais para tentar barrar o aumento vertiginoso das infecções, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um momento curioso de que uma parte da população simplesmente se revolta com as ações que deveriam defender. Defender em prol de todos. Defender em prol do auxílio a todos. Né? Então, foi fomentado, foi desenvolvido e fomentado um ódio às instituições sociais de uma maneira que o brasileiro consegue a proeza de se incomodar com as ações que vão beneficiá-lo, que vão ajudá-lo. Eu tenho dito, sabe, Lindenberg, não sei se é só um pensamento, né?
que tudo isso, essa questão do envolvimento com o social e a visão que a gente tem, né, ela carece de um estudo aprofundado, psicanalítico, psicológico, psiquiátrico, né, pedagógico, né, multifacetado, para a gente poder entender. Porque, veja só, eu não pensaria nisso, que no século XXI nós estaríamos discutindo negacionismo científico. A gente está falando no século XXI, né? Você passou pelo século XIX, isso era uma discussão do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, as pessoas estavam discutindo negacionismo. Estavam campanhas fundamentalistas, religiosas, contra as vacinas, né? Século XIX. A gente está vivendo isso no século XXI, no século da tecnologia, no século da ciência, né? E a gente está tendo que discutir, né, a intervenção da ciência naquilo que é próprio da própria ciência, desculpa aí o trocadilho, mas daquilo que é próprio, que é a natureza da existência da ciência. Então, quando você coloca, veja como a coisa é muito paradoxal, ela é séria, né? A gente precisa levar isso muito a sério, precisa ser respeitoso, mas a gente precisa ser respeitoso falando. Não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo, né? Então, você negar a ciência e expor seus filhos ao contágio, sabe? É uma coisa, é meio surreal todo esse processo. Então, acredito que nesse ponto dos efeitos sociais, das causas do que está acontecendo, a gente, depois do Covid, a gente vai ter que mergulhar profundo em pesquisas sérias para a gente descobrir o que está acontecendo, porque nós não vamos encontrar alternativas científicas do ponto de vista da ciência social se nós não conhecemos o fenômeno a fundo. Isso aí é elementar para quem pesquisa. A gente precisa conhecer o fenômeno para poder falar sobre esse fenômeno, para criar ferramentas de aferição, de verificação, seja elas quais forem. Então, para que isso aconteça, é necessário mergulhar na natureza disso que está acontecendo, né? Esse fenômeno é tão sério que ele dividiu um país inteiro, ele dividiu centros espíritas, ele dividiu igrejas católicas, ele dividiu igrejas evangélicas, ele dividiu pessoas, dividiu famílias. Então, a gente não vai entender esse fenômeno no meio de uma pandemia, todo mundo com os nervos em frangalhos, sabe? A gente preciso primeiro esperar esse efeito para a gente poder sentar e discutir socialmente isso aí. Acho que tem muito pano para as mangas, principalmente do ponto de vista espiritualista. A gente tem muita coisa para pesquisar e discutir. Por que chegou até esse ponto, né? Tanto a pandemia enquanto processo natural, né, da mutação que um vírus pode sofrer, sobretudo o vírus da família do coronavírus, né, que é extremamente mutável. Inclusive, já tem pesquisas que mostram que desde a primeira onda de infecções na China, o primeiro vírus que deu origem à Covid-19 já sofreu 2 ou 3 mutações de lá para cá, né? Então, é um vírus altamente mutável. Mas também as pesquisas em torno das questões sociais, para que a gente possa garantir um mínimo de apoio, de amparo social às pessoas que precisam, frente a um estado de emergência ou de calamidade como o que a gente está vivenciando agora. Isso tem que ser uma preocupação urgente de todos os governos que estão comprometidos com a vida, né? A nossa e é bom dizer, me permita... Sim. Também. É bom dizer que, por mais que a gente discuta, e aqui eu vou falar como espírita, e eu acredito nisso, né? Que nós não podemos ter lado. O lado é da humanidade. O momento não é momento para estabelecermos lado. Sabe? Porque as pessoas vão sentir dor, quem votou e quem não votou. Então não é nenhuma questão de pátria, sabe? Porque eu acho que pátria é um conceito tão material, né? Nacionalidade, tudo bem, nos identifica enquanto próximos, mas a pátria do espírito ela é universal, amigo. Ela transcende esse momento que a gente está vivendo agora, né? Esse é um lugar de aprendizado, mas nós precisamos nos trabalhar, que não vai ser fácil, que não é fácil, para receber as pessoas, se a gente conseguir passar disso sem o contágio, né? Que a gente não sabe se a gente vai conseguir passar disso sem ser infectado, né? Eu perdi, já começou a estar muito perto da gente, já 2 pessoas desencarnaram perto, uma senhora de um centro, o Instituto Espírita Gabriel Delane,
e Nazário, que desencarnou ontem, que é do amor e caridade. Quer dizer, está chegando muito próximo a nós. Então, vai chegar um momento que é ser humano. E é difícil entender, não é? É difícil entender. Mas, amigo, é nosso dever entender. E assim, é muito bom a gente avaliar as coisas de maneira ampla, mas a gente precisa avaliar também quando esse conceito de avaliação exige de você determinados comportamentos que também você estuda. Não é só apenas o comportamento ou aquilo que você exige do outro, mas a tua hora de fazer o que tu estuda. É difícil não ter lado, né? Roberto está dizendo. Eu concordo que é difícil não ter lado, mas eu continuo dizendo que é nosso dever. Eu não estou dizendo que nós somos obrigados a fazer, sabe? É diferente. Nós não somos obrigados a fazer. A reflexão que eu faço sobre lado é muito nesse sentido que você está falando, certo? Porque, assim, se eu estou mais preocupado em defender uma pessoa do que defender a vida humana, então eu estou tomando um caminho bem espinhoso e equivocado. Né? Então a gente está num momento de polarização tão grande no Brasil que você faz uma crítica aos problemas apresentados pelo governo, no caso do governo federal, e são muitos os problemas, né? Que o Brasil é um país extremamente desigual, e a pessoa leva isso para o lado pessoal. Né? Inclusive, alguns espíritas têm receio de se posicionar enquanto crítica social, porque têm receio de serem taxados com os nomes da moda, né? Esquerdopata, comunista, não sei o quê. Eu sempre disse, Alexandre e demais companheiros que estão nos assistindo, né? Eu sempre disse que as minhas ideias, por coincidência, se aproximam das ideias da esquerda. Eu não escolhi esquerda no sentido de ideologia partidária, mas no sentido de bom senso. O que a direita, enquanto esse movimento que tem demonstrado no Brasil esse pouco poder de racionalidade, o que ela poderia aprender com a esquerda historicamente, é que a esquerda ela questiona o governo de esquerda pelos erros que ele comete. Porque a questão é garantir a vida justa para todo mundo. Que nenhum governo conseguiu ainda, mas alguns governos conseguiram mais do que outros, a partir também da vontade política. Né? Então a gente não pode ter medo de pautar as questões que são importantes para o nosso Brasil, porque vamos taxar de esquerdopata e comunista. Na verdade, nós temos que avançar na reflexão para que a gente entenda que a nossa preocupação não é com uma pessoa. Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse na presidência e que nós estivéssemos passando por todos os desafios que nós estamos agora, a crítica seria a mesma. Poderia ser quem fosse, poderia ser Lula, poderia ser Dilma. Porque a questão não é defender uma pessoa, é você defender um projeto de governo que chegue, que ampare, que auxilie a todos. E que não apenas dialogue com uma parcela rica da população e que não apenas faça ações para uma parcela rica e poderosa da população. A grande questão está aí. Eu queria, Lindenberg, explicar o que eu disse. Primeiro é o seguinte, houve uma marginalização dos temas sociais. Maciça e pensada. Então, não é uma coisa aleatória. Marginaliza, então, quem discute as questões sociais hoje são pessoas que estão à margem. Eu vi pessoas dentro do movimento espírita, por exemplo, que defendem a ideia de que os direitos humanos é para humanos direitos. Quando eu me refiro a lado, eu não me refiro a ideologia, porque a minha própria fala, né, diz o que eu penso. Mas me refiro à conduta, à postura. Então, e é isso que gerou essa questão da polaridade, a polarização da discussão. Né? Mas quando a gente tem um conceito, não é? Esse conceito ele é espiritualista, e tem essa percepção de construção, sabe? A partir dessa perspectiva, aí eu acredito que o lado é o ser humano. Então, nesse sentido, e é o que a gente está discutindo aqui, a gente está tentando trazer uma visão espírita das coisas. A visão espírita das coisas me diz que o lado é o do ser humano. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, você entender o lado é o lado do ser humano. Agora, quando tu está me escutando, Lindenberg?
Estou. Pronto, pronto. Quando eu me refiro à questão política, aí não tem como você não se posicionar, né? Aquele que não quer. A gente tem um lado político. Mas quando a gente fala da ação para o outro, quer dizer que você vai fazer uma ação e você vai perguntar qual é o teu posicionamento político. Não, eu sou direito. Ah, você não tem direito, não. E você? Não, pronto, tome. É disso que eu estou falando. Né? Nesse sentido, acho que o Espiritismo nos norteia de forma diferente do sentido político e social apenas. Então, e isso me preocupa, porque os centros espíritas, né, eles não devem ser, embora em muitos momentos tenham se tornado, porque quando a discussão política de direita, ela é acatada pela maioria deles. Quando a gente fala em movimento social, ou quando a gente fala em política social, o conceito é outro. A gente não pode discutir porque política dentro do centro não pode. Essa percepção de marginalidade. Só que dentro do centro a gente precisa cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas não dá para a gente ter lado. Nesse sentido, é como eu entendo. Eu não estou aqui querendo estabelecer uma verdade absoluta. Mas aquilo que eu pesquiso, as coisas que eu leio, e quanto mais eu leio Kardec, mais eu me aproximo desse conceito. Né? E está difícil da gente chegar lá. Mas é necessário. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí sim, o que é que vai acontecer depois do Covid? Né? Me refiro a isso. Nós precisamos resgatar, Alexandre, o conceito de política a partir de Aristóteles. Porque também política é outro conceito que foi desgastado socialmente, historicamente, e as pessoas tomam como aquele velho jargão, não se pode discutir política. Uma coisa é a política partidária. A política partidária se adonou da política, do termo política original, e o desnaturou. Isso é muito claro. Mas a visão aristotélica de política é o ser humano inserido no contexto social e preocupado com esses contextos sociais. Há quem viva de forma não política, nesse sentido aristotélico? Há aquela pessoa que vive como se nada estivesse acontecendo, sem nenhuma preocupação com os contextos sociais. Mas há também a pessoa que tem a preocupação de olhar para os contextos sociais e ver as necessidades que são, às vezes, mais urgentes do que outras. Do momento que a gente se anestesia e passa a viver de forma tranquila, frente à injustiça social, nós estamos dizendo, espiritualmente falando, que contanto que para mim esteja tudo bem, eu não vou me preocupar com o outro. E aí a gente vai ter aquela velha, aquela reflexão ligada àquele texto do Bertold Brecht, né? Levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. E assim com todos os grupos sociais. Então, a visão espiritual exige que a gente amplie a nossa percepção de modo a que a gente almeje e lute por um mundo mais justo. Eu sempre dou o exemplo da descrição do planeta Júpiter, a partir do espírito Bernard Palissy, que eles descrevem um planeta sem injustiça social. Só que esse planeta não chegou nessa condição num passe de mágica. Foi evolução. Então não tem como a evolução espiritual ser um movimento apenas interno, individualmente. Ele precisa chegar também nas instituições, na organização social, nas relações e etc, etc. Desse ponto de vista, tem um comentário aqui que eu queria fazer, que a Lídia nos trouxe. Deixa eu só voltar aqui no comentário dela, que ela diz o seguinte: conheço espíritas que dizem que no atual estágio da Terra não poderá haver justiça, como se esperassem por um tempo posterior. Não faz nada para uma justiça social. Exato. Aqui é um conceito psicanalítico importante. Você só muda a sua realidade se você fizer alguma coisa de forma consciente. Não tem como haver evolução para chegarmos numa justiça social se a gente simplesmente esperar. Não, vamos esperar, quem sabe um dia, com a evolução. É como se a evolução fosse um conceito abstrato. E não é. A evolução tem que ser clara, precisa, prática. O que nós estamos fazendo pela evolução e pela nossa melhora individual e social. Isso a gente tem que ter de forma muito clara. Senão a gente fica naquele conceito diáfano
de evolução que um dia vai chegar, quem sabe, mas do ponto de vista prático a gente não faz algo que vai impactar positivamente, né? Eu vejo nessa discussão, nisso aí, Kardec diz uma frase, sendo maus homens, as instituições serão, porque eles assumirão e associarão. Então, a questão é, a gente às vezes quer culpar a instituição e não discutir pessoas, sabe? A gente precisa discutir pessoas, discutir gente. O Espiritismo está aí para discutir gente, para discutir, veja, a gente está falando aqui, está tudo fora do script, né? Está tudo fora do script, mas tudo bem. A gente precisa perceber, eu não sou daqueles que dizem que a Covid é uma bênção, né? Não, sem exagero. Mas eu preciso entender o que aconteceu de positivo a partir de determinados fatos históricos, não é? O que é que a gente pode tirar de lição, pelo menos? A gente pode não chamar de positivo, mas o que é que a gente pode tirar de lição? Então, eu vejo, por exemplo, que com tanta coisa embaixo do tapete, que foi colocada para fora de uns 4 anos para cá na sociedade brasileira, falando de sociedade brasileira, nós íamos passar, a gente pensava, no terceiro milênio, plano de regeneração, como muita gente pensa que vai encontrar esse plano de regeneração em breves tempos, não é? Ia ficar muito mais difícil porque a gente não resolve aquilo que a gente não discute, aquilo que a gente não conhece. Então, as pessoas tinham, elas não se sentiam confortáveis para poder falar. Elas não se sentiam em pares. A partir do momento que elas começaram a se achar, a se identificar, elas começaram a colocar para fora tudo aquilo que estava embutido e guardadinho. Eu confesso que muitos, eu não sei como é que guardavam, conseguiam guardar tanto ódio, como uma pessoa que hoje agrediu uma enfermeira, né? Pessoas que são pacatas até certo ponto, que têm uma vida comum, né? Mas que se transformaram e começaram a colocar isso para fora e encontraram respaldo nessa mesma sociedade. E o Estado passa a dar respaldo a partir das suas falas, né? Então, eu fico pensando também qual é a importância nossa, né, enquanto espíritas progressistas, com essa visão de progresso, né, no sentido de reconduzir a uma discussão que traga novamente paz e ordem a esse processo social. Porque eu não consigo não entender ser esta uma das nossas funções. Porque qual é, então, a função nossa de estar aqui? Se não estabelecer a possibilidade de se compreender os fenômenos sociais, perceber que as pessoas que estão do outro lado são pessoas humanas, humanizar o discurso, só que essa humanização, com base na perspectiva espírita, ela precisa começar de mim para o outro. E aí é que se dá o grande desafio. O grande desafio consiste nesse momento, mas aí a gente passa a ver. E aí a gente passa a ver também, com a chegada do Covid, como também as feridas sociais, elas foram, se elas já eram expostas, e são expostas, porque o racismo, não, a diferença do racismo daqui para o racismo não sei de onde, porque o racismo aqui é velado. Isso não é verdade. Né? Isso não é um fato. Não é velado porque não é você que passa. Né? Se você passasse, você não diria que é velado. Então, não há esse racismo velado. Ele não é, em vários momentos, ele pode até ser, mas eu não acredito que isso seja uma regra, uma norma estabelecida, já que ele é estrutural e ele está aí no contexto social. Então, nós começamos a perceber que existiam pessoas que não colocavam isso para fora, não sei porque é lei, não sei porque não sentia halo em outras pessoas, não sentia elan com outras pessoas para poder verbalizar. Pronto. O que acontece agora é que as pessoas verbalizaram. O que acontece agora é que a gente começou a medir que o Estado, ele é frágil para as catástrofes, não é? Ele bem administrado, ele já é frágil. Ele mal administrado, ele ainda é mais frágil para poder isso. E esse Estado, quer dizer, esse governo que cuida desse Estado frágil, ele faz escolhas. E essas escolhas interferem em tudo que a gente vive, né? Porque o bem social se dá em vários espaços sociais, em várias estratificações sociais, a partir das escolhas que esse governo faz. Então, quando a gente... E aí é preciso falar, né? E quando a gente
abre esse discurso para que o movimento espírita participe dele, a gente não quer fazer politicagem, a gente quer saber o que vai acontecer no futuro, a gente quer poder interferir nesse futuro, porque a gente não acredita em destino. Então, se a gente não acredita em destino, a gente acredita que pode fazer um futuro, como a gente faz um futuro sem diálogo, sem conversa, sem busca pelo encontro. Ah, mas o outro não quer conversar, então não é hora, mas a gente não pode perder a esperança de que esse é o caminho, porque eu, particularmente, não conheço o outro. Então, eu acredito que o que esse momento trouxe também, de bem importante, foi fazer com que nós também comecemos a perceber os nossos limites interiores. Se nós não somos, em determinados momentos, aquilo tudo que a gente pensava em vários espaços. Aquela pessoa que chega lá no centro, né, que exala amor pelos poros, que abraça todo mundo, que parece um anjo falando, mas que quando chega na rua, no primeiro encontrão, ele já não reage do mesmo jeito. Então, hoje, percebe-se que há uma necessidade muito grande de você ser aquilo que o Espiritismo lhe pede. Nunca foi tão importante você ser aquilo que o Espiritismo lhe pede. Aquilo que você aprende quando você estuda a doutrina. Aquilo que você aprende, ou então a gente está brincando de casinha. Não é? A gente está brincando de casinha. Eu estava pensando, quando eu estava tomando banho, me preparando para vir para a live, eu tomando banho e refletindo. Eu disse, se eu fosse para o centro, eu já teria que ter saído daqui pelo menos 17 horas para começar às 19, porque o trânsito de Recife é louco. Então, você tem que sair bem antes. De 18 e não sei quanto, eu estava tomando banho, tranquilo, para poder discutir o que eu ia discutir no centro espírita dentro da minha própria casa. São tantas coisas que a gente precisa repensar, sabe? Com relação à nossa própria dinâmica de vida, com relação às próprias questões sociais, com relação a tudo que demanda da natureza humana, né? Força, apoio, ação, atitude, compreensão, discussão, inteligência, perspectiva. A gente não vai começar do zero, obviamente, mas a gente precisa rever sistema político, rever sistema econômico, rever sistema financeiro, sabe? Tem um monte de rever. E rever dinâmica de vida. Não é porque a gente vivia querendo ficar em casa, agora a gente quer em casa, a gente quer ir para a rua, porque ficar em casa dessa maneira que está nos sendo colocada, sabe, por imposição, porque é importante ficar em casa hoje, respeitar o isolamento social, é sinônimo de amor próprio ao próximo. E a gente entende isso. Só que o homem, o ser humano, ele é um ser social. Ele é animal social e espiritual. Esse ser social clama por contato. E as pessoas adoecem quando não tem esse contato. Não é? E adoecem emocionalmente. Então, vejam só, como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Eu quero ir para a rua, quando eu estou na rua, eu quero estar em casa. Porque as demandas do dia a dia não deixam a gente pensar em outra coisa que não sejam as responsabilidades profissionais para a gente poder sustentar e manter nossa família e também as responsabilidades do centro. Aí eu pergunto, quantas vezes a gente tem tanta responsabilidade nos centros espíritas que a gente não tem tempo para a família? E várias pessoas de várias casas espíritas, só ela é espírita porque a família entende o centro como um concorrente da própria família. Sabe? Porque ele tem trabalho, larga do trabalho, vai para o centro, aí segunda tem reunião pública, terça tem mediúnica, quarta tem ESD, quinta tem não sei o quê, sexta tem não sei o quê, e todo dia tem uma coisa, todo dia. Aí eu estava pensando nessas minhas reflexões de chuveiro, vou chamar de reflexões de chuveiro. Às vezes tem centro espírita com 3 reuniões públicas, aí tem um estudo. Será que essa ordem está certa? Veja quanta coisa a gente tem que repensar. 3 reuniões públicas, segunda, quarta, sexta, sei lá, e um estudo no domingo. 4 reuniões médicas. Será que a ordem é essa mesmo? Será que é a ordem? A gente precisa repensar. Diante de tudo isso que está acontecendo, aí eu estava nessas reflexões. Porque uma parte muito significativa dos centros espíritas estão ficando vazios. A gente parou para perguntar isso? Que produto final a gente está entregando ao consumidor? O que é que a gente está oferecendo? O que a gente oferece é realmente o que o Espiritismo pode oferecer enquanto pessoas de centro espírita, enquanto pessoas que fazem parte de um contexto social
sabe? Que são pessoas que são pais, que são mães, que são irmãos, que são primos, que são funcionários, que são empresários, que são seja lá o que você for. O que nós estamos oferecendo? Porque, assim, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente pedagógica, né? A sua estrutura pedagógica. Como a gente oferta espiritismo nos nossos centros espíritas, nesse formato ortodoxo, por exemplo, de um fala e o resto escuta. Onde é que está a pedagogia espírita nisso? Então, eu penso, sabe, que todas essas questões que a gente acabou discutindo aqui, sem uma linha do script, né, sem uma linha do script criado, mas que caminha, acho que vai por um caminho extremamente pertinente, que é o caminho das reflexões particulares. Onde é que eu entro nesse contexto? Onde é que nós entramos nesse contexto? Qual é a minha importância nisso? E aí eu fico dizendo, todo dia você tem uma coisa para fazer, todo dia você tem, mas você tem família. Hoje, né, eu estava dizendo para a Sandra, minha esposa, disse, eu amo ficar em casa. E mesmo que tenha dia que a gente, eu não sei se todo mundo está passando por isso, mas eu acredito que sim, aqueles que estão respeitando o isolamento, ou os que podem respeitar, porque tem aqueles que precisam estar lá na frente, né, lá na frente lutando e trabalhando. Eu amo, mas tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mais ou menos, tem dia que você não está bem emocionalmente. E isso tem acontecido com todo mundo. E outra coisa que eu digo, isso não é bom? Não é. Mas acredito que daí também se tira um suco. Sabe o que é? Avaliação. Autoavaliação. Eu acredito que eu nunca acredito que tenha me sentido tão introspectivo, sabe? Revendo tanto minhas atitudes, minhas ações, como eu posso somar, como a gente pode construir, o que é que pode ser feito a partir do que está acontecendo com os esforços, por exemplo, com o Coletivo Girassóis, né, com o pessoal dos outros coletivos. O que é que a gente pode fazer para somar? O que é que vai acontecer e o que é que vão precisar de nós depois que isso passar? Qual vai ser a nossa função diante de tudo isso? Sabe? O que é que a gente pode colaborar? Com o que a gente vai colaborar? Então, eu quando vejo isso e fico pensando que dentro dos centros espíritas a gente precisa sim levar a discussão político-social, porque não muda, a gente não muda as questões sociais se nós não a compreendermos. Eu vou fazer uma propagandazinha aqui, se tu me permite. Cessa Lima, não sei se ela está aí, eu acho que não, eu acho que ela está trabalhando, mas Cessa Lima escreveu um texto, está lá no site do Ágora, vou fazer propaganda de novo, é www.agoraespírita.com.br. Esse texto chama-se Espiritismo em Políticas de Promoção Social. E aí ela faz, eu sou suspeito para falar do texto, eu gostei muito, por quê? Porque ela fala da questão da função da casa espírita em levar o lenitivo, porque se tem fome a gente precisa suprir a necessidade. Né? Não dá para ninguém aprender com fome. Diz o poeta que boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Né? A gente precisa. Mas, nesse texto, ela traz vários conceitos de estrutura social que levam, que é, inclusive, fazer outra propaganda, que vai estar Léo e Lídia vão estar com a gente na segunda-feira, discutindo sobre isso que a Casa da Sopa faz, que eu não sei se o texto contempla, mas se Lídia estiver por aí e puder ler, porque eu acho que você tem muito a colaborar com a gente precisa trabalhar conjuntamente, acho muito importante. É outra coisa que fez, diminuir as distâncias, mas ensinar as pessoas da promoção social espírita que existem caminhos do Estado para a gente levar, muitas vezes, o que falta para aquelas pessoas, porque às vezes aquilo que o centro leva não é o suficiente. Isso é discutir sociedade, é saber de seus direitos, não é um pedido que a gente está fazendo. Então tem o BPC, tem não sei o que, tem várias coisas que as pessoas têm acesso e às vezes elas não sabem que têm acesso. Então tem princípios que levam você a ter, ou você está enquadrado naquele direito ou não, né? Mas há pessoas que têm expertise nisso, que não tiver dentro de todo o centro, mas em vários centros eu sei que tem. Então esse texto fala disso, Lindenberg e meus amigos e minhas amigas, fala disso. Então, não dá muitas vezes para a gente fazer apenas de um único lugar, sabe? Mas quando a gente soma,
as coisas mudam. Então, dentro desse viés que a gente trouxe de discussão, eu acho que foi bem pertinente a gente abordar esse momento social e nos preparar. Veja só, eu não trago em minhas palavras tons apocalípticos. Eu nem gosto deles, né? Essas mensagens apocalípticas. Quando eu começar a ler, se eu identificar isso, pode ter certeza que eu não vou ler o restante, porque não rola, né? Essa não é a percepção. Porém, não existe pessoa, por mais dura ou que não tenha conhecimento pleno do que está acontecendo, emoção suficiente para lidar com a perca de um ente querido sem o respeito do luto. Você é psicanalista, você sabe do que eu estou falando. Nós precisamos, com o luto, eu perdi, meu pai desencarnou, foi 30 de junho de 2004. A gente está agora em junho, completam 16 anos. E teve todo o ritual do sepultamento e tal. E foi duro, foi uma das coisas mais duras que eu passei. Né? Então, penso na quantidade de pessoas que estão simplesmente se despedindo dos seus entes queridos quando ele está na ambulância do SAMU. Quem vai naquela ambulância, para muita gente é ninguém, mas ali está um pai, uma mãe, uma irmã, uma avó, um tio, um filho. Laços emocionais, afetivos, que são impossíveis de serem comedidos, de serem medidos. E não é uma só pessoa. Nós estamos falando de 5 mil mortes, e dentro dessas 5 mil mortes, eu não sei lá, 4.800 famílias, porque vai que morreu 2 da mesma família, mas vamos dizer 4 mil famílias, que deve ser muito mais. São 4 mil famílias, cara, que a gente está falando. Então, eu penso, diante de tudo isso, como nós vamos nos comportar nesse acolhimento de retorno. Como nós espíritas, institucionalmente, que o agro não tem instituição, não é um centro espírita, não é uma federativa, não é um partido político, não é e não quer ser. Mas as instituições espíritas, como nós estamos pensando nesse retorno destas pessoas? Como nós vamos recebê-las? Ou vai ficar alguém na porta, votou em quem? Eu vou ter falando, a senhora não vai ter o acolhimento do atendimento fraterno, não. A senhora vai para casa, procure lá os seus amigos. Vá procurar seus amigos, vá. A senhora é doida? É isso que a gente vai propor? Então, se a gente não começar a discutir isso agora e criar caminhos para que estejamos prontos no momento oportuno, caso aconteça, porque também aqui não é nenhuma revelação, né? Nós não somos homens de revelação. Mas é um pensamento lógico. Essas pessoas têm famílias e essas famílias vão para onde? Então, se forem pessoas espíritas, gente, como nós vamos recebê-las? Nós vamos recebê-las aí para não fugir de tudo. Nós vamos recebê-las como uma parte muito significativa dos centros espíritas recebe os transexuais, recebe os homoafetivos, os negros, porque tem gente que acha que o espaço espírita é sagrado e lá não tem preconceito. Sinto muito desapontá-los. Não é sagrado e o preconceito existe lá também, porque o preconceito é humano, é estrutural. Ele vai estar onde tiver reunião de humano, amigo. Teve reunião de humano em qualquer lugar, qualquer templo religioso. Qualquer um vai existir preconceito. Racismo, homofobia, LGBTfobia, transfobia, dê-se o nome que quiser. Então, hoje o desafio é repensar, inclusive, a nossa própria postura. Qual é a nossa postura? E eu faço até uma reflexão para nós que somos de coletivos. Qual é a nossa postura diante de tudo isso? Se a nossa postura é simplesmente ser partidarista, político ou militante. Ora, se a nossa ideia é essa, para que criar um coletivo se já tem tantos de militância social só para fazer concorrência? Qual é o nosso diferencial, Lindenberg? E que o papel dos coletivos não é nem fazer militância, né? Na verdade. Não, mas eu falo dos movimentos sociais. Não, eu estou colocando, eu estou acrescentando a ideia do coletivo
dos coletivos espíritas, para que as pessoas entendam que não é militância partidária. É isso que eu estou falando. Sim, entendi. Então vai além de militância partidária. Vai para um aprofundamento das reflexões sociais ligadas à espiritualidade. Né? Exatamente. Olha, a gente só tem 1 minuto. Eu vou bem rapidinho. A gente só tem 1 minuto. Eu costumo dizer que o Ágora deve ser, ele não é, mas ele caminha para isso, um grupo de espíritas que discutam políticas e não um grupo de políticos que discutam espiritismo. O espiritismo precisa ser o cerne da nossa discussão. E toda discussão social ele precisa partir da compreensão espírita. Ou então, precisamos nos apresentar como espíritos. Por mais duro que seja, esse momento é de reaprendizado. Amar é a melhor religião do planeta. Você pode até não ser espírita, mas se você amar seu semelhante, tá massa. Se você não for católico, se você não for espírita, se você não for protestante, se você é um bandido, nada. Mas se você amar seu semelhante, você está representando-se enquanto ser espiritual. Então, o nosso desafio é amar, é humanizar para amar e amar humanizando. Não, eu, particularmente, pelos estudos, pesquisas que faço, não conheço outro caminho. E os coletivos devem ser, eu acredito, me permite uma opinião particular, devem ser esse caminho, sabe? Os coletivos devem ser esse caminho de levar afeto, encontro, aperto de mão, abraço, sabe? Esse é o verdadeiro significado. Porque você pode até ser ateu, mas se você amar... a parábola do bom samaritano, ela é emblemática. Né? Não foram as pessoas que se esperavam que fizeram bem pelo transeunte. Foi a pessoa que ninguém esperava que fizesse, e Jesus pergunta, quem é o próximo? Esta frase, e digo para você, meu irmão, meu amigo, eu tive o prazer de conhecer, não nos conhecemos ainda pessoalmente, né? Mas estamos na luta aí, trabalhando juntos, e digo para vocês do fundo da minha alma, que tudo que disse para vocês hoje é parte de um sentimento muito vivo, de fazer com que nós possamos abraçar, envolver, acolher as pessoas, sem cor de bandeira, sabe? Sem clube de futebol, sem partido político, mas simplesmente pelo simples fato de sermos seres humanos. É para isso que estamos... Oi. Desculpa lhe interromper, começou a contagem regressiva aqui, tá? Então, para a gente não cair depois ter que voltar, eu quero agradecer a sua participação, a parceria dos Girassóis com o Agro. É sempre muito bom a gente conversar. Amo e você, vamos manter meu essa amigo. parceria com outras atividades nesses tempos conturbados.